Agora, pessoal, que a gente já fez o nosso semeio do açaí, vamos acompanhar a germinação do açaí. Vamos etapa por etapa, né? Acompanhar a germinação do açaí. A germinação do açaí, pessoal, ela é bem rápida, tá? Ela começa aí em torno de 5 dias, 7 dias, a gente já começa a ver o nosso açaí germinando, tá certo? Caso a gente faça o semeio indireto, que é o semeio no germinador, né? A gente tem o semeio direto, que é diretamente no saquinho de mudas, e a gente tem o semeio indireto, que passa pelo germinador, né? Quando o nosso semeio é indireto, o ciclo da nossa semente nesse germinador, da nossa muda, da nossa plântula nesse germinador, é de 30 a 45 dias, tá certo? Ou seja, a gente aguarda com nossas mudinhas se desenvolvendo no germinador de 30 a 45 dias, depois nós tiramos elas de lá e colocamos nos saquinhos de muda, beleza? Ao longo desse nosso processo, desse nosso período de 30 a 45 dias, pessoal, a gente tem que fazer um monitoramento constante das nossas mudinhas, tá bom? Porque nessa fase de plântula, essa fase muito inicial, elas são muito sensíveis, tá certo? Então a gente precisa realmente monitorar as condições dela. O ideal é que a gente faça isso de 2 a 3 vezes na semana, ou mais frequente do que isso. Se puder fazer todos os dias, muito melhor, obviamente. Mas o ideal é que a gente faça de pelo menos 2 a 3 vezes na semana esse monitoramento, porque aí o que acontece? Dá chance da gente, caso nós encontremos alguma coisa errada acontecendo, dá um tempo, a gente consegue responder isso de forma mais rápida, tá bom? E o que a gente precisa observar durante esse monitoramento? Primeira coisa, pessoal, luminosidade, tá certo? A gente tem que observar se as nossas mudas elas estão realmente tendo luminosidade no germinador, tá certo? Se elas estão tendo captação de luz solar, tá? Não pode ser em exagero, mas já vou falar para vocês como a gente vai identificar se está tendo um exagero de luminosidade, tá bom? Se ela está tendo muita luminosidade em cima delas, que está de uma certa forma prejudicando nossas mudas ou nossa germinação, tá bom? Temos que monitorar a umidade do substrato. O substrato não pode estar seco, tá, pessoal? Tem que estar sempre com uma certa umidade lá, tá bom? A gente pode repetir o teste do escorrimento, tá bom? A gente pode repetir o teste do escorrimento, para a gente medir essa umidade. Né? E aí a gente monitora também o aspecto das plântulas. Se nossas plântulas estiverem nascendo já queimadas, entortando, né? Com um aspecto assim não tão saudável, ou seja, um aspecto mais amarronzado, sabe? Quebradiças. Isso aí, pessoal, é um indicativo de que temos excesso de luminosidade, tá certo? Ou então excesso de água, tá encharcado o nosso substrato. Então a gente tem que ficar de olho aí no aspecto das plântulas. Também pode ser, pessoal, por conta de micro-organismos dentro do nosso substrato. O nosso substrato pode estar contaminado, tá certo? Ou então até de pequenos animais, calangos, lagartos, roedores, né, pássaros, podem estar entrando no nosso viveiro de alguma forma e prejudicando nossas mudas, seja eles revirando o germinador, o substrato, ou até roendo as nossas mudas, tá bom? Nós temos que acompanhar o rendimento da germinação. Se nós percorremos aí 2, 3 semanas e nós tivermos pouquíssimas mudas germinando, pouquíssimas sementes germinando, perdão, a gente tem algum problema, pessoal. E aí esse problema pode ser nosso substrato, pode ser as condições do nosso germinador, tá bom? E a gente tem que acompanhar também a incidência de insetos, animais, né, no nosso germinador, nas nossas bancadas ou nas nossas fileiras, tá? Caso a gente esteja botando nossas sementes para germinar nos saquinhos de mudas que vão ficar nas bancadas, tá? Pessoal, é interessante a gente fazer todo esse monitoramento, tá certo? E aí vamos dizer o seguinte: encontramos excesso de luminosidade, o que a gente pode fazer? A gente pode adicionar novas camadas de sombrite ou trocar as camadas de sombrite que nós estamos usando por sombrite com maior sombreamento, tá bom? Se nós encontrarmos aí um indicativo de excesso de umidade, nós temos que reduzir nossa quantidade de água. Nós encontrarmos também insetos, né,
animais dentro do nosso viveiro, a gente tem que monitorar a estrutura do nosso viveiro e descobrir por onde eles estão entrando, tá bom? Para que a gente não tenha problemas com isso aí, para que a gente isole o nosso viveiro dessas ameaças, tá bom? É muito importante ter esse monitoramento, pessoal, porque plântulas danificadas ou deficientes dificilmente formam mudas saudáveis, tá? É muito difícil a gente recuperar plântulas danificadas ou deficientes, pessoal. Ou seja, aquelas plântulas que já sofreram com algum tipo de problema, seja por luminosidade, enfim, como eu falei agora, é muito difícil a gente recuperar elas, pessoal. Então, muitas das vezes nem adianta a gente perder tempo mantendo elas no nosso germinador. Nós temos que usar elas como indicativos de que tem alguma coisa errada acontecendo, que pode ser justamente as coisas que eu falei para vocês ainda agora, tá? E boas práticas durante esse período aí de germinação, esse período aí de 30 a 45 dias, né? O monitoramento frequente, como eu falei aqui, tem que monitorar sempre. A irrigação diária, nós temos que estar sempre irrigando diariamente nosso viveiro, nosso germinador, perdão, o viveiro também, mas nesse caso, o germinador, né? Tem que ter essa irrigação diária, tá bom? Inclusive, pessoal, às vezes é interessante irrigar 2 vezes no dia. Caso nós estejamos com um período seco, um período de estiagem, um período de sol forte, às vezes é interessante a gente monitorar se vai ser necessário uma segunda irrigação, mais ou menos no meio para o final da tarde, para que a gente mantenha o germinador úmido, tá bom? Outra boa prática, pessoal, fotografar ou filmar semanalmente o desenvolvimento das nossas mudas, para que a gente possa comparar o desenvolvimento delas. Isso aí ajuda demais, pessoal, demais mesmo, tá bom? A gente bate lá uma fotinho do nosso germinador numa semana, na outra bate de novo, na outra semana bate de novo. Isso é muito interessante para a gente acompanhar o desenvolvimento delas, tá bom? Aqui é um exemplo, pessoal, que eu faço o registro de todos os nossos lotes de produção de mudas, tá bom? Aí eu registro cada etapa. Então aqui, ó, vocês podem ver, eu estou monitorando a primeira semana de germinação e vocês podem ver que já tem algumas sementes germinando, né? Aqui já na segunda semana já tem mais sementes germinando. Na terceira semana já tem várias sementes aí germinando, já tem várias plântulas se formando. Na quarta semana a gente já tem o nosso germinador cheio de plântulas germinando. Isso aí já acabou de completar praticamente um mês, né? Já estamos quase na fase de repicagem. Na quinta semana, as nossas mudas já estão aí em um excelente estado de desenvolvimento. Vocês podem ver que o nosso germinador já está lotado de sementes germinando, lotado de plântulas, né? E aí já na sexta semana, quando elas começam a abrir as folhas, quando tem esse pontinho verdes aí em cima delas, quando elas começam a formar suas primeiras folhas, a gente já pode começar nosso processo de repicagem, pessoal. Tá certo? Vocês já estão vendo as mudas, nesse caso, repicadas. Nós já translocamos nossas mudas do germinador para os saquinhos de mudas, tá bom? Então, essas já são imagens da sexta semana. Show de bola? Importante, pessoal, depois que a gente começa, vão andando aí, como eu falei para vocês, as semanas, né, os dias de germinação, aí, de acompanhamento da nossa germinação, é muito interessante a gente verificar o percentual de germinação, tá bom? Cada saco de semente que a gente compra, ela vem descrito um poder germinativo, tá? Que é um percentual aí de germinação ideal para aquele lote de semente, tá bom? Então, pessoal, como eu estou mostrando aqui para vocês, ó, no nosso saquinho de sementes, a gente tem aqui bem aqui, ó, poder germinativo 85%, certo? Então é muito interessante, pessoal, que a gente tenha o acompanhamento disso, porque se a gente estiver produzindo, né, mudas, semeando nossas sementes e a gente acabar abaixo desse poder germinativo, né, mesmo a gente tendo nas condições ideais de armazenamento, garantindo que nós estamos plantando, semeando nossas sementes aí dentro da validade do poder germinativo, que é 45 dias, se nós estamos semeando aí dentro dessa validade, é interessante que a gente mantenha a nossa produção acima ou dentro desse poder germinativo, tá bom? Nós, na nossa experiência, a gente sempre consegue se manter acima desse poder germinativo de 85%. Isso é um bom indicativo. Mas se a gente estivesse abaixo desse poder germinativo aí, desse percentual, pessoal, isso significa
que tem alguma coisa errada acontecendo. Então a gente precisa avaliar alguns casos, né? A gente precisa avaliar se a nossa fonte das sementes é de fato confiável, a gente precisa verificar se tem algum problema com o nosso substrato usado, tá bom? Se ele não está contaminado, se ele não está com aqueles aspectos que eu falei para vocês agora, com encharcamento ou com insetos aí que podem estar roendo nossas sementes, enfim. É importante também ver se as nossas sementes elas foram armazenadas dentro de condições ideais indicadas pelo fornecedor, tá certo? Porque, por exemplo, se eu deixar minha muda lá vários dias estourando no sol do meio-dia, sem estar semeando elas, né, dentro daquele pacotinho de sementes, eu posso estar danificando elas. O ideal é que eu faça o armazenamento adequado se eu não for semear elas no mesmo dia ou em um período próximo, tá bom? E é importante também que a gente faça o semeio delas dentro da validade do poder germinativo, tá? Ou seja, de 45 dias, no momento que a gente adquiriu, no momento que o lote foi selecionado, a gente faça o semeio dentro desses 45 dias, tá? No nosso canal do YouTube, pessoal, a gente tem aí os vídeos sobre semeio do açaí, sobre acompanhamento da germinação, tá certo? Eu vou estar disponibilizando na descrição da nossa live todos esses links para vocês dos nossos vídeos que a gente já tem. Então eu tenho um vídeo detalhado sobre o semeio do açaí, tenho um vídeo detalhado sobre o acompanhamento da germinação de todas as semanas, tá bom? Então vocês podem ir lá e visitar os nossos vídeos, tá?